Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver ouvindo, né? Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um assunto que eu vou elaborar de maneira muito problemática, né? Eu coloco nos nomes da pergunta do aluno, porque é uma pergunta sincera, é muito boa, mas eu vou elaborar ela de maneira bastante não moralista. Tá, eu vou tentar não ser moralista, eu vou tentar ser mais... não vou defender, tá? Só vou argumentar, expandindo um pouco o debate. Eu não sei nem se eu coloco no título o nome da pergunta, porque é uma pergunta muito apelativa, né? Ainda mais um título tanto sugestivo, né? Mas é uma pergunta que todos deveriam se fazer. E o aluno se fez e fez pra mim. E eu nunca respondi pra ele na sala de aula. Aluno, não sei. E foi... Aqui tem a data, ele pôs a data. Em 2022, aqui estamos em 2025 agora. Cadê, gatos? A perna no HD de novo, tá? A pergunta 2025, 2022, estamos em 2025. Uma pergunta feita no começo do ano, em 3/2. Daqui a alguns dias vai dar 3 anos após, 3 anos. Foi 22, 23, 24, vai fazer 3 anos que essa pergunta foi feita, né? E ele levou como se fosse uma atividade, o aluno, né? É obrigatório fazer? Não, não é obrigatório fazer. É optativo, mas ele fez. Eu acho que é aluno masculino, não tenho certeza. Mas a pergunta não sei se vai estar no título, não tenho certeza, mas assim, por que existem pedófilos, estupradores e assassinos? Já se perguntaram isso na vida de vocês? Sendo sincero, já pararam pra pensar por que existe crime? O que é o crime? Da onde vem o crime? Além da designação conceitual do tipo de crime. Que é o tipo, né? Típico, pedófilo, crime contra menores de idade. Estupradores, crime contra mulheres ou homens, né? Pode ser estuprado um homem também, crime de agressão sexual, né? E assassinos também pode matar homem ou mulher, né? Ou trans, né? Ou transfeminino, transmasculino, né? Ou entre outras variações gênero, né? Tem também os intergêneros, né? Que são os dois gêneros ao mesmo tempo. Entre outras coisas complexas da terminologia LGBTQIA+. Porque eu me embananei com isso, não sei, mas me embananei. Comecei a querer dar diversidade aqui na fala, né? E acabei falando aleatoriamente. Desculpa, às vezes eu sou meio... não preconceituoso, mas eu expresso a cultura de ignorância da cultura geral. E, tipo, eu sou ignorante quanto a aplicação da existência, no sentido de como é que você vive e existe, né? Se você tem outras características de gênero, né? Coisa minha. Eu falho, né? Foi mal, desculpa qualquer coisa, mas enfim. Assassinos são então entes que matam semelhantes. Ou talvez até mesmo não necessariamente um semelhante, mas alguém que tem um grande valor elevado na sociedade. Pode ser um assassino de pets, por exemplo. Você mata pets. Não são seres humanos, mas é equivalente a ser um assassino de seres humanos, dependendo da cultura, dependendo de como funciona a dinâmica social, né? Antes de responder a pergunta, por que existem estupradores, assassinos e pedófilos? A pergunta não é essa, a pergunta é por que existe o crime. E aí você tem que entender o que é o crime. O que é a quebra da regra do contrato social, ou o egoísmo exacerbado, ou a característica de você exercer sua vontade de maneira inocente, às vezes, completamente desvinculada de motivação ou mesmo de consciência ou cognição dos efeitos e das consequências da sua ação. Você pode ser abobado, tá? Você pode cometer crimes, entre aspas, e não saber que está cometendo. Quando você já está inserido em um contexto onde as coisas são esclarecidas e você sabe as regras, se você quebra as regras, é crime. Por que quebra de regra é crime? Então por que as pessoas quebram regra? Aí o ponto em grande parte, o crime é um incômodo. Ninguém comete crime de graça, geralmente. Tá? Tem aqueles que podem ser, sim, gratuitos. Mas tem toda uma história. Todo criminoso tem uma história de anos, de meses, de décadas, de pensamentos, semanas, de situações, de interações, de experiências
só ele tem, é uma subjetividade dele. Ao ponto dessa subjetividade ter decaído, corrompido, e levar ele a ações destruidoras, egoístas, às vezes sem intenção. Você pode fazer assim totalmente de maneira quase inimputável, né? Como se você fosse alguém com uma consciência distante, assim, fizesse porque não vê nada de errado nisso, não sente culpa, né? Quase uma psicopatia, uma sociopatia talvez, mas mais pela cultura, não pelo estado mental, pelo estado biológico. Você pode ser culturalmente um criminoso sem saber que está sendo um criminoso. Agora, uma vez que você está inserido na cultura, na sociedade, já está dentro das regras de contrato social, né, que é as interações com os outros, tem N motivações para você ser criminoso. Geralmente é um incômodo. O incômodo pode ser vaidade, os 7 pecados capitais, né? Ganância, vaidade, honra, sei lá, deleite, não sei quais são os 7 pecados capitais. Gula. Cara, tô entrando nos perpétuos aqui sem querer. Não, os perpétuos, os 7 pecados. Mas enfim, além dos 7 pecados, né, tem outras características que podem motivar você por carência, por sofrimento, ou mesmo por egoísmo, ou às vezes por impulso, né, que é a fúria, né, a raiva, que é um dos pecados também, né. Entre inúmeras características que de algum modo geram ações em você, as quais podem ser plenamente conscientes, aí você é uma pessoa bastante problemática, tá? Você planeja, você executa, ou reativa. Então você ou é ativo ou é reativo. Então, cometer crimes é um contexto que te traz uma história, uma vivência. Essa vivência gera em você alguns comportamentos que podem ser reativos ou ativos. Reativos quer dizer que você é meio vítima, em parte. Quer dizer que você, de algum modo, se enxerga como vítima ou se coloca como vítima ou é vítima de verdade, tá? E aí você reage expressivamente, criminosamente. Aí o crime específico aqui, você pode ser um estuprador, um pedófilo ou um assassino. Ou os 3. Se quiser combar. Mas... E tem aquele que é ativo, que não é necessariamente reativo, né? É aquela pessoa que toma por decisão esclarecida, junto a um contexto social, bem arranjado, bem contratualizado, e ela escolhe o caminho do prazer. Ou da criminalidade, no caso. É cometer ações plenamente conscientes, destrutivas contra outras pessoas. Então, se você for entender de leis, né, de legalidades, o reativo ele tem uma pena menor na prisão, talvez, porque ele é uma pessoa que tem um contexto para justificar a ação. Já o ativo, não, o ativo é culposo, né? Culposo que fala? Doloso com dolo, vontade. Doloso, ele tem dolo, ele tem ação volitiva. Culposo é culpa, é culpado, mas não teve intenção. Foi meio que, meu Deus, que merda que eu fiz, tá? Aí você pode se perguntar, mas existe alguém que estupre, que é pedófilo ou assassino, no sentido reativo, ou seja, com culpabilidade, culposo, mas não doloso, né? Não com intenção? A resposta, por incrível que pareça, é sim. Existem pessoas que, devido a toda uma circunstância, se moldam em monstros, tá? E exercem a sua fraqueza, a sua carência, a sua solidão em uma ação destrutiva para com o outro. Quando você fica 30 anos ou sofre rejeição de mulheres pela aparência ou humilhação em uma espécie de situação ali vexatória, em uma situação coletiva, não, nem sabe? Vai querer entrar onde não pode. É uma situação vexatória, né, onde a pessoa tem ali toda uma história. Não justifica a ação dela, ela vai ser punida, ela cometeu um crime. Mas, ao mesmo tempo, é um crime que talvez não fosse, ou fosse passível de não acontecer. Se as circunstâncias fossem outras, se a sociedade fosse mais calorosa, se as coisas não fossem tão complexas, o criminoso não seria criminoso. Já no ativo, talvez, dificilmente ele mudasse a opção dele de ser um criminoso, não interessando o contexto, né? Aí o contexto é completamente inerte, não faz parte do cálculo.
E a pessoa, teoricamente, é naturalmente e determinantemente um criminoso. O que é bizarro de pensar. É bizarro porque todo criminoso tem um contexto. Até os mais ativos e os mais motivados e aqueles que de fato vão lá e não precisam ter contexto nenhum e fazem mesmo sendo, sei lá, bilionários, sem nenhum problema na vida, mas viram pedófilo ou viram estuprador. Porque quer exercer a pulsão de controle e destruição, quer exercer a corrupção, quer pra falar a palavra que é difícil, quer de algum modo corromper o corpo alheio. Corromper no sentido de, entendeu? De tragédia mesmo, de fazer o outro submisso a você, tá? Poder corrompe, tá? Poder corrompe bastante. Então quando você pensa em criminoso, o criminoso ele de algum modo está buscando poder. Alguns buscam por desespero, por agonia, por aflição. Assassinato é a parte mais ambígua aqui, porque assassinato acontece muitas vezes acidentalmente, em autodefesa, ou por uma explosão de raiva, ou por uma explosão de emoções. Assassinato não é uma coisa necessariamente planejada, e quando é planejado e bem executado e tal, chega na sua definição, né? É uma coisa trágica também, entendeu? Que tem todo um processo brutal ali onde, quem sabe, o criminoso seja desumanizado no processo. Não tô aqui pra defender criminoso, mas criminoso ainda é um ser humano, tá? É que você não queira. Ele não pode ser extirpado do DNA, da lógica humana. Todo mundo que ouve isso aqui pode ser um potencial assassino sem querer numa situação específica. Seja por necessidade, seja por um assassino, digamos, de matar outros animais. Não precisa matar humanos, não, tá? Você pode matar outros animais também. E ganhar prazer, algum tipo de noção mórbida sobre o assunto. Digamos que você vá para uma fazenda e começa a matar vacas. E vire um açougueiro ali, né? Um pecuarista, sei lá. Mata vacas, não sei a função do cara. Mas você mata uma, mata duas, mata 10 e começa a pegar vício no negócio. Você pega a marreta e olha pra vaca e começa a sorrir. E você faz isso o dia inteiro. Você é um assassino. Pode ser que não seja julgado, porque não é crime, porque você trabalha, é sua função, de matar as vacas. Mas você é um assassino. Entendeu? Você pode ser um assassino normalizado dentro da sociedade. Estuprador. Estuprador quando casa, né? O casamento tem muito estupro, né? Isso que eu quero dizer. É quando você é casado e o homem se vê dono da propriedade chamado teu corpo, o corpo da mulher, ou a mulher também pode ser dona do corpo masculino. O estupro doméstico é muito comum, né? De você ter um desejo sexual e o outro se tornar o seu objeto, sua satisfação. É como se fosse uma boneca de carne, ou um boneco de carne se for uma mulher estuprando um homem. É um modo de controlar o outro e submetê-lo à sua vontade, ao seu desejo, né? Então estupro pode ser uma coisa também que não seja necessariamente criminalizada, porque ele está dentro de um ambiente onde, teoricamente, o estupro não é estupro, apesar de ser. Onde a mulher ou o marido não vão acusar o parceiro de estarem estuprando eles porque eles acham que aquilo ali é normal, eles serem objetos de um ato sexual forçado, ou doloroso, ou incômodo, é algo que eles devem fazer, porque faz parte da função deles. Quantos relacionamentos não existem onde o sexo é mecânico? E às vezes não é estupro, às vezes é um sexo simplesmente pelo sexo. É só você transa pra distrair, literalmente pra distrair. Porque tá entediado, porque o dia foi uma merda, porque tá estressado, porque quer um contato humano de calor humano mesmo. Quer abraçar alguém, mas infelizmente para abraçar alguém, infelizmente a outra pessoa fica excitada quando você abraça ela. Então você abraça ela com um contato humano e por tabela acaba transando. É meio que um efeito colateral de uma necessidade de outra, né? Você não cria aquilo, você não cria o sexo. Você cria um acolhimento, você cria uma humanidade, um ombro amigo. E esse ombro amigo é seu marido. E ele gosta de sexo. E aí você, como alguém carente, necessitada de afeto, seja homem, seja mulher, cede ao sexo como uma ferramenta de fuga, né? E é um pouco de autoestupro também. Tá? Mas quando você pega o estupro no sentido de dia a dia mesmo, né? De pessoas que vão atrás criminosamente, perseguem, geralmente homens, né? Porque mulheres raramente fazem isso. Geralmente o crime de estupro é um crime de gênero masculino, né? Aí geralmente homens vão lá e são predadores sexuais, vem ali a vítima, tem também contexto às vezes não tem, às vezes é um desgraçado mesmo. Aí fica aí. E aí indivíduo sedento de sanar a sua necessidade e seu prazer,
vai atrás daquilo que ele acha mais pertinente, sabendo que ele comete um crime. E, logicamente, né, sempre ambiciona sair impune. Ninguém aqui, depois de cometer um crime, se entrega para a polícia, geralmente. Pouquíssimas pessoas. Ah, sou um criminoso, fiz o crime, vou me entregar para a polícia. Vou lá, mostro lá o que eu fiz, me entrego, sou preso, assumo a culpa, cumpro a minha pena. As pessoas não entram em pânico, elas entram em parafuso. Elas não aceitam que cometeram um crime, elas não aceitam que cometeram um erro. Porque é muito brutal você se submeter ao julgamento do outro, se desumanizar. Você não consegue aceitar a realidade de que você é monstruoso. Tá? É muito difícil você, por exemplo, estar num local assim, né? E você tem aquelas desculpas hipócritas, né? Ah, é que a mulher deu em cima de mim, é que a mulher estava com vestido curto, é que a roupa me excitou, é que sei lá o quê. Aquelas desculpas assim que você dá pra você mesmo que tentam apaziguar e justificar um ato monstruoso que na verdade é só piora a situação, né? E deixa você mais escroto ainda. Então, pedofilia, outro crime também hediondo, que tem uma raiz complexo. O complexo da pedofilia é que ele é uma coisa meio cultural, né? Porque biologicamente falando, tá tudo bem, se você tiver relações sexuais afetivas com menores de idade que não estão no ciclo menstrual ainda, não podem ser mães ou pais, aí, no caso, não podem ter gestação, né? Aí é bem ambíguo, mas na natureza, sem a cultura humana, apenas relações humanas não harmoniosas, mas com hormônio mesmo, com o ditame da menstruação, o corpo feminino já está se moldando para ceder à maternidade, né? Ser mãe, no caso. Então, existe pedofilia? Nesse caso, existe também, né? Você pode ser um maior de idade, com a faixa etária, não sei, é cultural, mas 18 anos, por exemplo, né? Transar com a menina de 13, né? É pedofilia? Hoje em dia, moralmente falando, mas na Idade Média não era, né? Ou mesmo há 60 anos atrás, até era normalizado um cara mais velho pegar uma menina de 15, 16 anos. Meu pai é desse tipo, né? Em parte. Porque a minha mãe era muito nova na época. Mas tem toda uma complexidade se é pedofilia ou não. Pedofilia tem aquela pegada também de ser uma pedofilia permissiva ou uma pedofilia também que é complicado falar que é permissivo, né? Porque não tem discernimento, é criança, né? Caramba. Mas depende, digamos que tem 16 anos ou 15 anos e tem alguma consciência do que fala. Homem ou mulher. Pode ser menino ou menina, no caso. Ou tem outras características. Mas ele tem uma malícia. E essa malícia já é uma malícia de efetivar o corpo como um objeto ou ceder o corpo ao outro. E esse outro aí, no caso, uma maior de idade, né? Então, com consentimento fica ambíguo. Mas ainda assim é meio estupro de menor, né? Estupro de como é que é o nome? Vulnerável. Estupro de vulnerável, né? Que é a pedofilia. Quando é planejado e o ativo, né? A atividade, o adulto da vez, né? Tem que ser adulto. Criança pedófila, não sei se dá pra falar que criança pode ser pedófila. Um moleque de 15 anos ser pedófilo? Como é que um moleque de 15 anos é pedófilo? Aqui eu já vi, tem coisa complicada. Tem algumas pessoas que falavam pra mim, né? Amigas, né? Que foram abusadas na infância por irmãos, por primos, né? Na faixa etária de 14, 15 anos, assim, né? E eles são pedófilos porque eles abusavam delas quando elas tinham 8. Mas é difícil. Tudo bem, estuprador, predador sexual, mas é pedófilo também por ter 5 anos a mais, é meio ambíguo. Isso eu não tenho como bater o martelo, mas pode considerar também como também pedófilo, tá? Dá pra encaixar. Então, um cara de 15 estuprando ou abusando de uma criança é pedofilia. De todo modo, pedofilia é o mais estranho de todos e é o mais grotesco, né? Porque... Bom, quando ele é feito sem consentimento algum, sem nenhum tipo de... E como eu falei, tem a maturidade também que envolve muito, né? Manipulação, entre outras coisas que adultos manipulam, né? Então tem essa pegada de você ser mais maduro e usar o outro enganando a infância, né? Criança, né? Enganando a criança, né? Pra abusar dela. De N modos, né? Então, mas mesmo que fosse consensual, que seja, né? É uma coisa problemática, é um tabu. E por que existe isso? Bem, obviamente, por causa do desejo sobre o corpo alheio, né, inicialmente. Estupro é a mesma coisa, né, o desejo sobre o corpo alheio, mas o estupro e a pedofilia tem uma parte psicológica bastante problemática, e é uma deturpação, uma corrupção do comportamento do outro, do indivíduo, né, do indivíduo se comportando como criminoso,
E a deturpação é uma deturpação que você tem que rastrear bastante, porque tem que ter um diagnóstico de quem é o indivíduo, de quem é o nosso criminoso nesse caso, para entender de fato como é que se trata essa pessoa. Porque não adianta você prender e jogar a chave fora da cadeia. Não adianta matar. Não adianta linchar. Não adianta ficar dando lição de moral e não reeducar. Você tem que entender. Tem que trazer para a sociedade, reeducar, ressocializar. Até estupradores e pedófilos podem ser ressocializados e se tornarem pessoas dignas, contribuintes, pagadoras de imposto, trabalhadoras e corretas, que pagam os seus pecados, se arrependem e nunca mais são criminosos. Entendeu? Você não pode desperdiçar a identidade, a potência humana, apesar de criminosa, sem tentar, pelo menos, ter a misericórdia, a mercê, a generosidade de cura. É uma coisa meio bíblica também isso, né? É uma coisa bem generosa, uma coisa bem utópica. A maioria das pessoas joga para escanteio, fala enforca, atira, mata, joga na cadeia, faz alguma coisa, prisão perpétua, não sei. Mas é muito brutal e é muito pouco produtivo, né? Eu acho completamente desnecessário, assim, uma punição que não seja reeducativa. Se for reincidente, e aí que tá o problema, porque reincidência é cometer o crime de novo, né? Se você vê que a pessoa não tem nenhum modo de ser de fato ressocializada ou rehumanizada e deixar de ser criminosa, de não se arrepender de fato e cometer de novo, aí complica a situação, né? Aí você pode... Aqui o problema é que ela vai ser criminoso, ela vai exercer o ato, aí que é foda. Mas tem como, né? Mas digamos que você consiga ali monitorar a pessoa e prever que ela vai fazer besteira, né? Aí você prende ela e tal, você tenta reeducar de novo, não deu, aí você faz a medida mais drástica, que é prisão perpétua. Não mata, é prisão perpétua. Deixa o cara retido eternamente na cadeia. Porque não tem como interagir com ele socialmente, que ele é um predador sexual, no caso, predador, pedófilo, assassino. É psicopata, no caso, pode ser. Serial killer. Então, se você entende os contextos da história, da sociedade, da socialização do indivíduo, socialização mesmo, né? Tem que rastrear isso. Para você pôr uma ferramenta científica eficiente de procedimento de cura. Tá? Se você nega a cura, você também é criminoso. Sinto te dizer, mas você é par do problema. Porque se você nega a generosidade, você é alguém que é apenas o cara que, em alguma parte da sua vida, da sua existência, é parte do problema. E você, em algum momento, é parte do ódio que causou o sofrimento no outro e fez o outro se tornar alguma coisa corrompida e perder a linha e ser assassino, pedófilo, estuprador, não sei. Então você que hipocritamente se coloca num pedestal, num trono de glória, numa situação de intocável, de moral absoluta, você é parte do problema. Tá? Você é parte do problema. Então você precisa sempre tentar ver o lado melhor do outro e tentar consertar o outro. Em todas as generosidades possíveis, assim, em todos os instrumentos que você conseguir utilizar. Caso dê errado, você vai escalando, né? Mas tem que ter a segunda chance, tem que ter a benefício da dúvida, da possibilidade, tem que ter o acompanhamento, tem que ter ali a socialização, a adequação psicológica, a adequação moral. A gente quer entes que participem do controle social, né? E como eu disse, a pessoa já não tem cognição, já está completamente inocente, né, do crime que cometeu, ela tem que ser socializada num instante onde ela vai para uma instituição. Ela aprende, entendeu? As características, pode ser que a pessoa tenha algum tipo de espectro diferenciado de doença mental, pode ter ali um atraso intelectual, pode ter ali uma característica específica, que deve ser levado em conta também, né, na hora do julgamento, claro, né, se ela cometeu o crime, né? Então a pergunta é, por que existem pedófilos, estupradores, assassinos? Porque existe sociedade. Estupradores, pedófilos e assassinos vieram e surgiram antes do conceito. O conceito ele designa, ele conceitua, ele determina um comportamento. Um comportamento que não era passivo de punição. Que não tinha materialidade para descrever o que era esse comportamento. Que é tomar à força sexo, tomar à força a vida e tomar à força sexualmente pessoas vulneráveis. Vulneráveis no sentido de menor de idade. Né? Então é exercer poder sobre o outro. Quando você vê que o outro exerce poder e esse poder ele é recorrente, ele estupra muito, é muito pedófilo, é muito assassino, você marca a pessoa fica marcada. Aquele cara do vilarejo estuprou 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente dá um nome pro cara. E a palavra vai designar que ele tem um ato, ele comete esse ato é um ato que machuca pessoas, no caso o estupro não mata, né? Inicialmente não mata, mas é grotesco, ou pedofilia, ou assassino.
esse cara ele vai ser gerenciado pela sociedade, porque tem uma característica que está gerando atrito, desequilíbrio, está gerando sofrimento, está gerando agonia, está literalmente destruindo a vida das pessoas, né? Porque ele está sendo egoísta ao extremo. Essa pessoa especificamente, que é o criminoso, depois do conceito atribuído, vai ganhar um peso e uma função na sociedade. A função é de cadáver ou de prisioneiro. Ele vai ser alguém que não vai ser aceito, vai ser um pária. Pode até ser abandonado, ser expulso da cidade, né? Ah, estuprou, vai... Não vou te prender, mas é expulso, é exilado. Né? É uma punição leve, talvez, ser exilado, porque você não perde a liberdade, só perde a moradia. E pertencimento naquele núcleo social, né? Mas a tua pergunta realmente esse comportamento humano é um comportamento natural ou é um comportamento bestial? O estupro, especificamente, é um pouco ambíguo, tá? Porque outros animais forçam o coito, né? Na verdade, vários deles. Mas tem todo um cortejo ali, uma espécie de estar num ciclo reprodutivo, no cio e tal, né? Aí o animal vai lá e exerce a violência do ato sexual e acaba engravidando a parceira, né? Nos primórdios da humanidade, quando a gente era seres menos cognitivamente desenvolvidos, com linguagens mais superficiais, né? Seres mais primordiais mesmo, com culturas mais simples, por assim dizer, o estupro era apenas uma regra de dominação do corpo daquela que era a figura que deveria parir o filho. A função da mulher era parir, era fazer as funções ali no vilarejo, sei lá, artesanato, talvez caça, talvez pesca, talvez alguma coisa de guerra também, né? A do homem também sua função particular, e a mulher, às vezes, na sociedade, podia ser submetida a esse tipo de violência. E se for uma sociedade machista e patriarcal, o estupro nem era uma palavra que existia. Você pode pegar sociedades que são extremamente patriarcais, a pessoa que casou com a mulher, por exemplo, um islâmico, extremista, né, um jihad talvez, né, jihad islâmica. Ele casa, a mulher vira propriedade dele. Não tem estupro ali. Ele faz o que quer com ela. Tudo que ele quiser, ela vai ter que ceder. Ela é um objeto. Ela é uma geladeira, entendeu? É um objeto doméstico para ele. Tem que dispor do corpo e das vontades do marido 100%. Então, nessa cultura, o estupro, a palavra estupro, ou o abuso do outro, é invisibilizado. Mas em outra cultura, não. E essa outra cultura trouxe a palavra à tona. Pedofilia é a mesma coisa, tá? Tem culturas que passam pano. Hoje em dia é menos, mas antigamente era bem mais. Bem mais, tá? Não tinha essa de ser criança, não. O homem tá com tesão, o homem ia lá e... Entendeu? Tanto por estupro quanto por pedofilia, as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, eu tenho preferência por novinha, tipo assim, né? É tipo isso. Pode ser também, né? Aí complica mais, né? Já assassinato é uma coisa muito de disputa de poder, né? O assassinato é uma coisa diferente. Estupro e pedofilia é exercer poder sobre o outro, dominação, submissão e buscar prazeres, né? O assassinato pode ser, por vezes, reativo, vingativo, pode ser, sei lá, gratuito também, pode ser gratuito por experiência, por tédio, né? Tô entediado de matar alguém. Mas o assassinato ele é uma coisa um pouco mais de interação multidirecional, tá? Ele tem muitas camadas. Pedofilia e estupro também tem camadas psicológicas, sociais e tal. Mas a ação pontual dela, ela parte muito mais da monstruosidade do indivíduo que comete. Já o assassinato depende muito, porque soldados, militares são assassinos. Autodefesa também é assassinato. Revolução também é complicado, né? Situação de vida ou morte para não morrer de fome, outra coisa complexa. Ameaça à própria vida por uma situação ali de confusão de informações, onde você ficou meio frustrado, confuso, acabou cometendo um ato sem querer. São frágeis, as pessoas morrem fácil. É fácil um assassino, tá? Tem oportunidade um pouco de explosão de violência. E perder a cabeça, né? Quem aqui nunca pensou em matar ninguém? Bom, coloca a mão no fogo. Porque você é santo, né? Não deve queimar a sua mão quando você coloca a mão no fogo. Acho que todo mundo já desejou a morte de alguém. Ou desejou de algum modo, ou fantasiou de algum modo a morte de alguém. Né? Essa pessoa é incômoda. Eu já. Vou falar a verdade. Já imaginei me rebelando e matando alguém. Mas nunca faria, né? Mas sua imaginação torpe, assim, experiência mental. Estupro e pedofilia é uma coisa muito mais complexa, né? Coisa que eu me permita moralmente ficar pensando. Eu me permito ser sincero. Eu tenho desejo por mulheres. Não vou estuprá-las, obviamente.
Mas elas têm desejo. Se elas têm aparência de mulher, elas têm 17 anos, felizmente eu ainda tenho desejo. Se a aparência de uma mulher e eu for atraído mesmo, não quer dizer que eu vá fazer alguma coisa. É uma coisa sexual, masculina, tem uma cultural também, né? Mas estou falando o básico aqui, não sou o único, todo mundo pode ter mulher também, 17 anos. Pode ter uma mulher de 20, 30 anos ter desejo para um menino de 17, assim, faz parte da nossa interação. É um desejo controlado, é um desejo de respeito. Respeito à identidade do outro, o corpo do outro. Não agride, mas é desejo, tá? Mas não é porque você tem desejo por uma mulher já formada, ou no caso, você vai cometer atos criminosos de forçação sexual, né? De imposição, tanto em pedofilia quanto em estupro, né? Então tem esse detalhe. Complexo. Aí você fica pensando, será que eu sou um estuprador ou um pedófilo potencial porque eu tenho desejo por mulheres de 17 anos? Tem corpo de mulher já? Porque, sendo bem sincero, tem uma aluna que era modelo. Eu não dava 17 anos pra ela nem lascando. Uma vez uma menina deu em cima de mim, ela deu o número pra mim, eu não sabia que ela era menor de idade. Percebeu que ela tinha 22. Depois que eu descobri que ela tinha 17. Eu sabia. Pra mim era uma mulher. Essa ambiguidade e tal e tal. Mas, enfim. Relações humanas em geral, né? Complexas. Mas então, por que existem pedófilos, assassinos e estupradores? Porque a gente é livre na sociedade, a gente é livre na natureza. A natureza, ela é limitada e regrada coletivamente pelas nossas ações individuais, somando sim em ações coletivas, criando um caldo cultural de comportamento e, obviamente, categorizando aquilo que destona e agride ou aflige a comunhão coletiva. Tudo aquilo que agride a comunhão coletiva e faz um mal-estar na comunidade vai ganhar um título de crime, vai virar uma espécie de algo a ser julgável e passível de punição. Dentre esses 3 crimes entraram com julgáveis e passíveis de punição, cada um no seu momento, cada um na sua época. Estupro e pedofilia depende, né? Assassino é mais comum, né? O rótulo, né? e a punição. Em diversas culturas meio universal, talvez, né? O assassinato ele é bem punido, bem vigiado, por assim dizer. Mas existe porque você é livre. Você pode matar animais, você pode estuprar animais, você pode ser pedófilo com animais. E, por incrível que pareça, outros seres humanos também são animais. Né? Eu estava falando animais aqui, mas vocês pensarem em animal, não ser humano, né? Mas não, seres humanos também são animais. Você pode ser por semelhantes ou por dessemelhantes. Você pode fazer até atração sexual por objetos inanimados. Pode ter uns fetiches muito estranhos. Tá? Se o objeto inanimado não é um ser vivo, não vai ser crime. Então você pode ficar de boas ali, que você vai ser apenas um tarado, um pervertido. Alguém que é um pouco dissonante do normal, um excêntrico, tá? Se você é um excêntrico, tudo bem, não cometeu crime contra nenhum indivíduo semelhante, não tem lei que te puna. A menos que você faça alguma coisa errada e acabe refletindo por tabela em uma pessoa viva, né? Não uma pessoa da sociedade. Né? Então você pode, por triangulação, ser criminoso também. Né? Por estar fazendo uma coisa errada ali, mesmo sem querer afetar outros indivíduos ao redor. Tá? Mas essa é a questão. Existem porque existimos desse modo organizado, exercendo essa função na vida. E a nossa função é mudar o mundo, mudar a realidade de acordo com a nossa vontade. Para se alimentar, para transformar a matéria ou a existência como um todo, para moldar os semelhantes e, por vezes, para exercer ações extremamente egoístas que não apenas moldam os semelhantes, mas que usam eles como se fossem objetos. Como pedofilia, estupro e assassinato. Lembrando que assassinato é limitar a vida do outro, é aniquilá-lo. Tá? Qual dos 3 é pior? Eu não sei. Eu acho que ambos são violentíssimos. A morte é finalista, né? Porque assassinato é finalista, então é muito complexo. O estupro é uma marca terrível que vai ser uma cicatriz eterna. E essa é eterna mesmo, tá? Eu conheço bastante amigas abusadas. E elas contam umas histórias terríveis. E a pedofilia também, que eu conheço amigas que também sofreram pedofilia. É uma marca também equivalente terrível ao estupro, né? Mas, por sorte, elas não foram assassinadas. Ou por azar, não sei. Não tem como dizer que é por azar, né? Bom que estão vivas. Mas vão carregar as marcas a vida inteira. E aí é isso, entendeu? Então é isso, pessoas. É um tema difícil. Difícil de conversar. Difícil de pensar sobre, né? Não tem como normalizar, mas dá pra pensar de maneira mais filosófica, abrangendo umas coisas mais estruturais, né?
Outros animais cometem os mesmos atos sem conceitos delimitando a ação deles. Tá? Cachorros podem estuprar, pode assassinar, pode ser pedófilo, pode. Mas na cultura dos cachorros eles estão sendo só cachorros. Seres humanos ganham rótulos com definições culturais bem delimitadas. Outros animais não, eles têm liberdades naturais animalescas, onde a monstruosidade deles é entendida como normalidade. Pra vítima, ele é um monstro. A dela ali da vez, né? A cachorra feminina. Ele é um monstro. Ela foi estuprada. Entendeu? Para nós que vimos o estupro do cachorro para com a cachorra, né? Passamos pano pro cachorro. E até gostamos que ela engravida para ter os filhotinhos. É insano, é insano. Então é uma distorção de perspectiva também, né? Você pode punir um cachorro estuprador? Cara, nem sei como é que você educa o cachorro para não ser estuprador. Sendo bem sincero, não sei. Tenho a mínima ideia. Mas deve ter como. Enfim, outros animais, outras espécies também, mesmo exemplo. Pedofilia, assassinato, estupro. Tá? Crimes hediondos. É isso, pessoas. Esse foi o debate aberto. Tem muita coisa para debater ainda, mas tá em aberto. Sobre esse assunto polêmico, tipo, pra cacete. Debati aqui durante alguns minutos. Mais de meia hora, tá? Valeu pela presença. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer tipo de constrangimento. Valeu demais. Gratidão. E até mais. Até a próxima. Falou, Zé.